boa noite, você já está no Papo Certo. O nosso programa, você já sabe, é feito para quem faz o Brasil acontecer. Aqui nós tratamos de temas relevantes de empreendedorismo, gestão, economia, voltado para você, empreendedor. Você já sabe, pode nos assistir no canal 524 da Claro TV, também lá no YouTube do Papo Certo e nos seguir lá no Instagram, @papocerto.com.br. O nosso tema de hoje, nós estaremos tratando sobre contratos empresariais. Já já voltamos. Fique conosco. É uma grande honra que recebemos dois grandes especialistas na área para tratar e debater sobre este tema dos contratos empresariais. Recebemos então o Dr. Rafael Correia, advogado empresarial. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, Rafael. Eu que agradeço, Evanir, é sempre um prazer estar aqui participando do Papo Certo, né? Temos o prazer hoje de contar também com a presença do Dr. Ricardo, né, que nós conversamos aqui antes, e estamos sempre às ordens aí, somos espectadores também, né, somos fãs de vocês, e hoje vamos contribuir aí com o que for possível aí nesse assunto, que é tão presente nas nossas vidas, né, porque nós estamos sempre fazendo contratos, né, escritos, assinados ou não, né, nós vamos conversar, claro, mais adiante, mas a nossa vida está sempre permeada por contratos onde quer que nós vamos, né? Excelente. Então, vamos tratar desse assunto então mais adiante. Muito bem, bem-vindo. E também estamos recebendo o advogado Ricardo Jobim, que é especialista em negócios e negociações de litígios. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. É claro que a gente fala negociações de litígios, né, sobre as perspectivas tanto da paz quanto da guerra. E dizer que é uma grande honra estar aqui junto com o Dr. Rafael e espero que a gente possa ser bem produtivo. Venho acompanhando o sucesso desse programa, motivo do qual eu elogio o amigo. Muito bem, muito obrigado. Então vamos ao que interessa para os nossos telespectadores e também quem nos assiste lá nas redes sociais. Dr. Rafael, qual é o papel central do contrato empresarial na segurança jurídica de um negócio? Bom, essa pergunta, ela já é uma pergunta pronta, né? É trazer segurança jurídica, né? Parece que a própria pergunta, ela já traz o papel central do contrato, né? O que acontece? Como a gente disse ali logo no início, na nossa vida a gente está constantemente travando contratos, né? Sejam eles assinados ou não, né? Nós antes aqui do início do programa, nós conversamos, nós podemos falar tais coisas, podemos apresentar tais coisas, etc. Nós estávamos entre nós contratando algumas questões, né? Então, no contrato empresarial, claro, a gente quer definir previamente as regras do jogo para que no futuro não hajam questões, divergências que a gente tenha que renegociar novamente. Então, olha, nós estabelecemos antes, o nosso contrato ele vai ser corrigido dessa forma, né? Nós temos estas obrigações, essas eu não tenho, eu tenho responsabilidade sobre tais coisas, sobre essas não, né? E quanto mais a gente combinar as coisas antes, como o Dr. Ricardo falava antes, né, da prevenção dos litígios futuros, né? Quanto mais nós combinarmos antes, mais nós vamos ter segurança de que as questões vão sair como foram combinadas, ou seja, mais baratas, né? Porque aquela coisa, o combinado não sai caro, né? Tem essa frase, né? É exatamente o que acontece nesse caso. A gente combina as questões, num futuro litígio, né? Essas questões vão estar positivadas no contrato e vai ser mais fácil para a gente atribuir a A ou B as responsabilidades, as obrigações, etc. Então eu diria que a principal questão a importância dos contratos empresariais é justamente trazer essa segurança jurídica para o empresário, né? E o que vai baratear, o que vai tornar mais barato eu vou ter que cortar essa parte, mas o que vai baratear no futuro, uma futura divergência, né? Porque ela vai ser mais facilmente resolvida. Perfeito. E doutor Ricardo, e como a elaboração desse contrato, ele serve para prevenir futuros litígios?
Pois é, tem uma coisa que eu costumo dizer para os clientes também, que às vezes a pessoa me diz assim, me dá um contrato, diz, examine esse contrato. Eu digo, tá, mas só um pouquinho. Contexto. Qual é a tua vontade? Qual é a vontade da outra parte? O que vocês combinaram? Porque tem pessoas que pensam que entregar um contrato para um advogado para que ele possa questionar abertamente é uma coisa útil. Na verdade, somente conversando com as pessoas envolvidas, tu vai ter certeza daquilo que elas esperam para saber se o contrato escrito vai retratar aquilo que foi combinado. E essa arte não é tão simples assim. Especialmente nos contratos empresariais, né? Porque contrato empresarial é um contrato muito mais permissivo, ele é muito mais aberto, a lei dá muito mais liberdade para um contrato empresarial estipular cláusulas do que um contrato de consumo, por exemplo, que um contrato de adesão. Então, o contrato empresarial ele permite muita coisa, mas é claro que a lei ainda estipula alguns limites, né? Só que quando a gente pensa numa acepção de contrato, a gente pensa num universo de detalhes que precisam estar claros. E essa clareza, ela vem das reuniões que acontecem antes da estipulação desses contratos. Porque são realidades diferentes. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho um contrato de venda, fornecimento ou venda a prazo, eu tenho um padrão estabelecido. Ok, tu entrega o padrão, o cara vai ler, dificilmente ele vai discutir. Ah, mas eu tenho um contrato de compra de uma empresa. Aí muda bastante coisa. Ah, mas eu tenho um contrato onde eu preciso estabelecer um pagamento de uma dívida com algumas multas ou com alguma coisa mais inovadora na composição do contrato. Bom, aí a gente precisa sentar e conversar com clareza. O que eu vejo na prática é que quando as pessoas não têm esta habilidade de entender aquilo que elas estão se submetendo, as divergências aparecem. Então não é só pegar um modelo padrão e aplicar. Não. Se uma pessoa quer cometer um erro, eu falo isso até para o pessoal que gosta de fazer contrato de locação de apartamento, por exemplo, que acreditam nos contratos de livraria, né, ou contratos de internet. Cara, se tu vai no modelo, a chance de dar errado é gigantesca. Gigantesca. Porque tudo bem, tu vai fazer um modelo que vai dizer, eu estou fazendo um modelo dentro daquilo que a lei permite. Daí o cara chega e começa a mexer nas cláusulas, né? Porque ele sabe que da mesma maneira que... E esse cara, entre aspas, é um não técnico. A gente não está falando de um advogado, a gente está falando do leigo, ali, do empresário, aquele que quer economizar. Também, entre aspas, porque é uma economia que lá no futuro pode ser um grande prejuízo, incomodação. Eu acho que vai ser um grande prejuízo, porque o que eu mais vejo nos erros, nas disputas empresariais, nas discussões, nos litígios, são pessoas que subestimam o know-how em algum ponto. Por exemplo, tu é advogado? Não. Então, o que tu quer entender de contrato? Procura ajuda de quem entenda. Por exemplo, eu acho que eu entendo sobre medicina a ponto de dizer qual é o remédio de uma gripe. Será que eu tenho certeza do que eu estou fazendo quando eu estou medicando? Eu não vou medicar, eu sou advogado, o que eu estou metendo em medicina? O que eu vou meter na odontologia? Vou ficar dando palpite? Porque tem essa ilusão de pessoas que têm uma visão limitada de achar que não tem nada a aprender ou que as coisas são mais simples. Eu não vou reclamar dessas pessoas, o doutor Rafael também não, porque são essas que acabam gerando os problemas que acabam batendo nos nossos escritórios para resolver. Então, quem sou eu para criticar essas pessoas e dizer que elas podem ter prevenção? Mas a grande verdade é que sempre passa por um erro de planejamento ou uma falta de clareza na composição daquele objetivo que o contrato teria. Excelente. Doutor Rafael. Se me permite, só na mesma linha, as questões contratuais, elas estão... O contrato está disciplinando uma relação muito mais ampla que está acontecendo fora do contrato. Né? Então, realmente, chegam para nós os clientes, acham uma pegadinha nesse contrato. Não, mas nós temos que entender que negócio é esse, que máquina é essa. Vamos dizer assim, num contrato de uma manutenção, por exemplo, de um maquinário complexo. Uhum. Não, qual a importância dessa máquina para a nossa operação? Né? Quanto representa essa máquina ficar parada? Garantia, ou seja, prazos de assistência técnica. Não, e isso Vocês estão entrando num tema que é a minha próxima pergunta. Então tá. Sobre quais são as cláusulas mais sensíveis ou comuns que causam problemas no contrato? Essa é para mim? Para você. Então tá. Para ambos. Tá. Pois é, na linha do que a gente estava falando, não vai ter... O que vai definir é a relação que está acontecendo.
né? Nós temos diferentes negócios, nós temos negócios societários, nós temos negócios de consumo, de venda, de aquisição, etc. Então, essa questão, quais são as cláusulas mais sensíveis, né? Acho que varia de negócio para negócio. Né? De área por área, né? Porque de área tem, por tem área. leis que regulamentam contratos diferentes, então responder isso genericamente é impossível, eu acho. A gente pode falar de alguns exemplos só. Não, o que eu acho assim, que muito importante definir a forma e as hipóteses de rescisão do contrato. Né? Para a gente poder sair, para a gente disciplinar nossa saída em caso de emergência. Às vezes é aí que o cara acaba dando corda para se enforcar, vamos dizer assim. Né? Então, essas hipóteses, olha, eu quero sair fora. Então, essa é uma cláusula que é importante que seja desenhada para aquela determinada situação. Não dá para dar a fórmula aqui, a receita, porque vai variar de situações para situações. Né? Certo, perfeito. E Ricardo? Uma outra cláusula que eu acho importante também é a gente estabelecer penalidades para algumas questões que a gente combina. Porque às vezes a gente combina as situações no contrato e a parte não faz. E agora? Né? Que estímulo eu tenho, né, para cobrar essa determinada postura da parte contrária? Até mesmo um acordo judicial, né? Porque um acordo judicial, às vezes, tu faz uma negociação do acordo judicial e estipula uma cláusula de multa por descumprimento, mas como que tu está cedendo bastante na negociação, vira um ótimo negócio o cara fazer um acordo para não pagar. Exatamente. Então tu vai ter uma cláusula de reversão do acordo em caso de inadimplência. Tu pega os contratos de promessa de compra e venda, falou sobre brechas de saída, né? O cara diz, eu quero sair, daí tu vai encontrar lá irrevogabilidade e retratabilidade na cláusula. Tu combinou que esse negócio não ia ser desfeito, então é mais difícil. E lembrando sempre que as leis, elas limitam os contratos, ou seja, no contrato empresarial não dá para dizer, mesmo no contrato empresarial não dá para dizer que o papel aceita tudo, viu? Porque a lei ela tem algumas limitações. Então, por exemplo, num contrato de locação, tu não vai poder estipular uma pena de multa acima do limite legal da lei do inquilinato. Então, a lei ela está ali para acompanhar o contrato, para ver quais são esses limites, e os contratos não podem desobedecer esses limites. Caso contrário, acaba judicializando, e o judiciário vem e corrige, né, essas diferenças daquilo que se ultrapassou da lei e que não se ultrapassou. Mas que o doutor Rafael fez uma referência de uma maneira muito clara e muito precisa, é sobre justamente pensar naquilo que vai dar errado ou que pode dar errado, que é o que acaba deixando as pessoas na mão com o passar do tempo. Muito bem. Então, para ti essa agora, Ricardo, perdão. O que é negociação em litígios e por que ela, né, é tão importante no ambiente empresarial? Essa pergunta, acredito que eu sou professor de negociação há bastante tempo, sou apaixonado pelo tema também, já dei aula em universidades, já dei aula de comportamento humano, então as pessoas têm que entender que existe o mundo jurídico e existe o mundo humano. E o mundo humano, mesmo que tu esteja trabalhando com uma empresa, tu está fazendo um acordo com o CEO da empresa, está fazendo um acordo com o administrador da empresa, que pode ter intenções ocultas ou não, sabe? Quando a gente entra numa perspectiva de um projeto, né? Porque o contrato é um projeto. Ele é um projeto de um desempenho futuro, de uma solução futura. Mas muitos entram neste meio sabendo que a médio prazo, a longo prazo, vão conseguir controlar a outra parte, ou conseguir manipular a outra parte por causa da força do contrato. Quando o pessoal fala negociação em litígio, é bem importante dizer isso, tá? Não necessariamente a negociação é útil para resolver o problema. Agora, o comportamento da condução da negociação ela é essencial para que tu consiga traçar uma estratégia para levar para o judiciário depois. Os teus passos que tu dá agora, eles vão causar reflexo direto na judicialização. Então, mesmo que tu queira brigar, saber conversar, saber captar provas, saber conseguir trazer a realidade sobre o combinado, todo esse universo de possibilidades, somente a negociação vai trazer esses elementos para que eventualmente tu consiga, digamos, pavimentar uma discussão judicial posterior. Então, as pessoas têm uma visão errada, dizendo que negociar é só para a gente sorrir e apertar a mão. Muitas vezes negociação é para brigar. E esta perspectiva que aqui na nossa cultura brasileira a gente não tem tanto,
de entender por que é tão importante a gente mergulhar nesse universo. Porque, olha, a gente pode ter papéis, leis, mas na essência são pessoas e interesses. Se a gente conseguir ler as pessoas e os interesses, nós vamos conseguir nortear aquilo que é realizável, aquilo que é sério e principalmente descartar aquilo que é perda de tempo. Às vezes a pessoa, às vezes o advogado fica com essa pecha, né, de antipatia ou de beligerância, etc. Mas veja que a gente prepara as coisas para caso elas deem errado. São né? duas hipóteses, a guerra e a paz. Negociar serve para as duas. Não, é que nem o regime de bens no casamento, né? Não, pô, já tá falando da separação aqui, a gente nem casou ainda, né? Pacto antinupcial, já pensou? Exatamente. Então, não, para quê? Pô, não vamos falar sobre isso agora, né? Tu não me ama? Só que olha, olha depois, ninguém quer que dê errado, ninguém faz um contrato pensando que vai dar errado, né? E nem um casamento também, né? Mas, caso dê errado, bom, se as coisas já estavam definidas ali, elas se resolvem mais facilmente. Eu tenho uma opinião em relação a contratos que aquilo que fica subentendido, ele não é entendido, porque a gente está tratando com pessoas e cada um tem uma interpretação. E se nós tivermos temas que a gente considera que não deve ser discutido, já está começando errado. Exatamente. Precisamos falar sobre rescisão. Mas quer falar sobre isso? Eu não quero falar sobre isso. Então estamos começando errado. Eu vou pagar? Para que botar a multa aqui se eu estou te dizendo que eu vou pagar? Já começamos errado. Mas por que tu está questionando a multa se tu vai pagar? É só pagar. Exatamente. Então eu vejo que se tem algum tema que a outra parte não quer discutir, é mais um motivo para se discutir. É uma opinião pessoal minha. Exatamente. Então, Rafael, vamos mudar um pouquinho, mas seguindo no mesmo tema de contratos. Qual é a diferença entre um contrato de prestação de serviços e um contrato de parceria? Bom, são contratos completamente diferentes, né? A começar pela natureza do serviço propriamente. Então, quando eu presto um serviço para alguém, né? Então, por exemplo, alguém que contrata um serviço de limpeza ou de serviços gerais, né? Aquela pessoa quem presta o serviço não vai trabalhar na atividade fim daquele contratante, né? Eu vou prestar um serviço para ele e o contratante vai continuar prestando o seu serviço ou fornecendo mercadorias ou assessoria, etc., para o seu cliente. Um contrato de parceria, duas empresas ou duas pessoas se unem para um objetivo comum, onde eles vão dividir os resultados daquele serviço. Então, nós vamos nos unir para atender um cliente maior, por exemplo. Nós vamos nos unir para buscar um mercado internacional. Por exemplo, duas empresas que fazem uma parceria. Ou uma joint venture, né? Ou joint venture, exatamente. Né? Então, essa é a diferença, é uma diferença bem objetiva, né? Vamos dizer assim. Excelente. Doutor Ricardo, como empresário, ele deve proceder quando identificar o descumprimento de alguma cláusula contratual? Procurar um advogado e fazer o cálculo para saber se vale a pena brigar. Simplesmente assim. Saber se vale a pena brigar. Exato. Agora, tem que procurar um profissional do direito que seja especialista naquela área específica, tá? Por exemplo, é diferente um advogado de direito imobiliário de um advogado de direito societário, de um advogado de direito consumidor, e tudo isso envolve contratos. E mesmo que a gente possa dizer que o contrato diga alguma coisa, muitas vezes a pessoa reflete se vale a pena comprar briga. Muito bem, excelente dica aí. E, doutor Rafael, como inserir cláusulas que protegem o sigilo e as informações confidenciais de um contrato? Como inserir? Só redigir ela ali no contrato. Não, bom, como o doutor Ricardo falou, né, é a negociação, né, e isso vai se estabelecer na negociação, né. Então, nós temos que conhecer bem o nosso negócio. Por isso que não dá para a gente fazer por conta e não contratar um especialista na área e especialmente, não pedir para o advogado só elaborar o documento. O advogado, né, o profissional que vai assessorar, ele tem que conhecer o negócio que nós estamos falando. Então, por exemplo, o que é confidencial nesse nosso negócio? O que não pode vazar? Né? Quais são as informações sensíveis?
Né? Por que eu estou protegendo essas determinadas informações? Né? Então, conhecendo isso que acontece por trás do contrato, né? A realidade por trás do contrato, bom, daí a gente vai saber o que é confidencial, o que não pode vir a público. Né? Por exemplo, quando a pessoa estabelece algumas cláusulas de arbitragem, por exemplo, né? É justamente porque ela não quer que aquele litígio, eventual litígio sobre determinado assunto, venha a público. Né? Então, isso é um dos principais atrativos, né, de resolver os conflitos através da arbitragem. Né? Aquela informação vai ficar protegida ali, não vai ficar acessível ao público. E com relação aos contratos, então, a gente conhecendo o negócio que a gente está fazendo, a gente tem que saber o que é estratégico para a empresa, então essa decisão passa também pelos gestores, né, da empresa, saber quais informações não nos interessa que sejam vazadas. Né? E daí, claro, depois, uma vez combinado isso, a gente materializa isso, a gente disciplina isso no corpo de um contrato. Excelente. E, doutor Ricardo, em que momento, então, é interessante, importante que essa disputa, né, ela vá para uma mediação ou arbitragem e não para um processo judicial? Bom, primeiro tem que ser estipulado pelas partes. A arbitragem é uma cláusula estipulada no contrato dentro dos assuntos que a arbitragem permite. Por exemplo, assuntos que envolvam o Ministério Público não são passíveis de arbitragem. Existem apenas os direitos disponíveis estão expostos à arbitragem, ou seja, aquilo que existe uma liberdade e não existe uma ordem pública por trás. Então, agora, o momento de escolher mediação ou arbitragem, eu acredito que são duas coisas bem distintas, porque a mediação é um processo livre, onde as partes concordam em tentar um processo de diálogo para fazer uma negociação, incluindo um agente neutro, porque tu negocia direto com a parte, a mediação é diferente. A mediação tem um terceiro que vem e tenta equilibrar os interesses. É uma coisa complexa de fazer e leva muito tempo. Eu elogio muito o pessoal do Sejusc, do Judiciário, por exemplo, que tenta acabar com processos judiciais através da mediação, mas eu acredito que existe pouco tempo e pouca estrutura para que eles consigam ter um resultado melhor. Na teoria, tudo funciona bem. Na prática, a gente tem que, primeiro, se certificar que as pessoas entendem como funciona a mediação e que confiem na mediação, que no Brasil é mais difícil, né? O pessoal é mais desconfiado. Já quanto à arbitragem, a principal vantagem que nós temos é o tempo e a segunda, eu diria que é a confidencialidade também, porque eu vou lá, pesquiso o nome de uma empresa no site do Judiciário, eu consigo descobrir que processo ela está movendo, Sim. respondendo, se não tiver segredo de justiça. A arbitragem ninguém fica sabendo. E a arbitragem tem grandes vantagens, porque hoje nós temos várias câmaras arbitrais seguras, de reputação, gente séria, e que essa confiança permite que ela tenha essa previsibilidade. Lembrando que a arbitragem pode, inclusive, ser mais barato, considerando que o judiciário anda cobrando de custas, também é uma alternativa bem interessante. Mas isso é tudo antes de acontecer o problema. Antes de acontecer. Essa é a grande dica, utilizar de profissionais especializados, né, para se proteger. Doutor Rafael, falar então de uma especialidade que eu sei que estás navegando neste assunto aqui, sobre fornecedores internacionais e quais os cuidados com contratos com este tipo de fornecedores. Bom, com fornecedores internacionais, a questão é realmente a gente já apelar para a arbitragem já de início, tá? Porque isso vai resolver as questões da definição de qual lei vai ser aplicada, qual foro vai ser aplicado, porque isso é o principal, né? Se nós formos pensar, né? Se der problema, né? Como a gente está sempre pensando, né? Que é o que pauta para nós. Quando der problema, ou se der problema, né? Qual lei aplicar, qual foro, qual vai ser o juiz que vai decidir e tal. Então eu diria que uma questão muito importante no contrato internacional é a arbitragem, colocar essa cláusula de arbitragem. Né? Outras questões que nós temos, claro, que pensar são questões de moeda, né? Questões de quem está fornecendo, qual país. Né? Isso daí também, Evanir, vai depender de negócio para negócio. Né? Qual é a obrigação que está sendo contratada, onde vai se cumprir esse contrato, né? Essas questões que a gente tem que pensar, mas daí vai variar caso a caso. Por isso que eu acho que o geral, o mais geral, vamos dizer assim, que vale para todos os contratos, eu acho que colocar uma cláusula de arbitragem no contrato internacional
é o mais importante. Excelente, muito bem. Doutor Ricardo, como a cláusula de multa ou penalidade deve ser estipulada para ser eficaz e justa? Bom, a gente estava até comentando com o Dr. Rafael antes, né? Ou seja, a multa, o cara pergunta, mas por que vai botar multa se eu vou pagar? Vou fazer a pergunta de forma diferente. Por que tu está reclamando da multa se tu vai pagar? Então, a multa é por descumprimento. A lei ela estipula limites na multa. Por exemplo, dentro do Código Civil tem uma disposição que diz que o acessório não pode ultrapassar o principal, ou seja, uma multa não pode ser maior do que o valor principal da obrigação. E existem limitações, como eu falei, da lei do inquilinato para as multas. Mas o mais importante é tentar entender, dentro dos interesses, até que ponto a inadimplência é vantajosa ou não é vantajosa. A gente sempre busca estabelecer multas dentro de um limite para que os bons pagadores fiquem tranquilos, porque, né? Mas também que os credores entendam que vão receber alguma coisa. Então, agora, não é necessariamente a multa financeira a consequência. Muitas vezes é a interrupção da prestação de serviço ou mesmo da prestação da parceria ou do fornecimento de produto, de acordo com inadimplência. Existem outras possibilidades de prever meios de garantir o cumprimento contratual ou, pelo menos, de evitar um desequilíbrio, onde somente um continue obrigado a cumprir sua parte e outro não pague por isso. Muito bem. Doutor Rafael, como a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela impactou a redação de contratos empresariais? Impactou muito. Impactou muito. Agora, nós temos aquela questão, né? Se nós estamos fazendo uma cláusula pro forma, né? Ou se nós estamos realmente atentos para as questões da Lei de Proteção de Dados, né? Então, por exemplo, é uma bomba, né? Uma pergunta do tamanho do universo que fez para o Rafael. Não, e tá difícil por condensar, né? Uhum. Porque cada pergunta, a gente poderia ficar aqui o programa inteiro falando. Sim, só LGPD dá 3, 4 programas. É um mundo à parte. Voltaremos, então, convidados para falar sobre LGPD. Ótimo. Vamos falar sobre o impacto nos contratos. Data privacy. Impacto nos contratos. Eu vejo que alguns contratos trazem cláusula muito resumida, muito compactas, que citam a lei, mas não abrem. É só para dizer que tem. Só para dizer que tem. Então, mais uma vez, né? Nós temos que analisar o caso concreto. Por exemplo, como é que eu vou ter uma cláusula padrão de LGPD, vamos dizer assim? Claro, eu sei o meu serviço, o quanto ele trabalha com dados. Bom, vamos primeiro delimitar o tema aqui, né? Então, LGPD, dados pessoais, ou seja, nós estamos falando de dados das pessoas físicas que nós vamos trabalhar no nosso negócio. Sensíveis. Então, o meu negócio envolve, eu vou ter que ter o teu CPF, vou ter que ter teus dados biométricos, etc, né? Então, o meu negócio eu sei o que ele vai trabalhar os dados pessoais. Então, num contrato eu posso dizer, eu vou precisar dos teus dados para tais coisas, tal, etc. Eu tenho esse outro sistema aqui de proteção, etc. Mas eu tenho também os dados que a minha contraparte vai trabalhar também. E daí eu não sei que serviço que eu estou contratando. Eu posso estar contratando um serviço que faz contra-cheque, que terceiriza a confecção dos meus contra-cheques. Eu vou ter obreiros que vão frequentar. Então, essa empresa também vai estar coletando dados do meu pessoal. Sim. Então, deveria impactar, vamos dizer assim, a questão da LGPD deveria impactar fortemente os contratos. Né? Empresas que já têm contratos, enquanto veio a lei, tiveram que fazer aditamentos, né? Então ela deveria impactar, mas às vezes eu sinto que não estão impactando por isso, porque as pessoas, de uma maneira geral, estão colocando uma cláusula pro forma, falando genericamente sobre os dados pessoais, né? E não estão atentando para o caso concreto. Então isso pode vir a gerar punições, né, daí administrativas, né, para essas empresas que violarem a lei de proteção de dados com relação a dados pessoais das pessoas físicas, né, que circulam nos sistemas dessas empresas. Excelente. Doutor Ricardo, existe alguma estratégia de negociação de contratos com partes mais poderosas ou maiores? Depende muito do contexto, né? Porque, às vezes, eu gosto, por exemplo, de negociar com uma parte poderosa quando eu posso ser credor.
de uma ação de indenização, de consumo, de clientela em massa, por exemplo, eu prefiro que ele seja poderoso, significa que ele vai ter como pagar a condenação judicial. Agora, essa questão do poder é uma pergunta muito importante que tu fez, acho que, porque vamos pensar numa coisa, as pessoas que têm as melhores assessorias, os CEOs que entendem mais do ramo, que têm um conhecimento mais profundo, eles costumam se prevalecer dessa condição. E quando eles identificam uma pessoa que não tem uma hipossuficiente, digamos, que não tem o mesmo conhecimento, não tem a mesma paridade de armas, a tendência é a pessoa se sentir diminuída. Digamos que tu vai fazer um contrato de fornecimento de peças para uma empresa de caráter mundial, onde para entrar tu tem daquelas que tem que deixar o celular selado na entrada para evitar vazamento de dados. Tem aqui no Rio Grande do Sul, tem várias empresas dessas. Ambiente assustador, né? Eles dizem para ti, com aquela força, olha, esse contrato é grande, para ti é grande, nós trabalhamos assim, tá aqui. E vem um calhamaço de contrato, com um numerado grande de cláusulas, e tu diz, eu gostaria de discutir alguma coisa. Ele diz, não estamos abertos à discussão. É complicado, né? Então, a melhor coisa a se fazer é conhecer a lei, porque não interessa o tamanho da empresa. A malandragem na redação e a má intenção na redação de contratos é quase uma regra. Às vezes, quanto maior a empresa, mais mal intencionada ela é. Então, se o profissional que tu contrata para examinar esse contrato entende que aquilo que está escrito até determinado ponto vinga, e até outro ponto não vinga, vou dar um exemplo da lei Ferrari numa questão de concessionária de veículos, né? Por exemplo, a lei ela estipula regras de rescisão e regras de quantificação, e que o contrato não pode se opor. E isso que é um contrato empresarial, que permite muita coisa. Então, se tiver um profissional que seja bem capacitado sobre o setor, entenda a estrutura legislativa, eventualmente tu até vai assinar um contrato que tu saiba que existem cláusulas legais. Mas a pergunta é, tu vai ser capaz de discutir essas cláusulas depois? Em alguns casos sim, outros casos não. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, as empresas muito grandes, elas geralmente impõem sua vontade financeira com muita violência, e os cálculos que tu tem que fazer é justamente correr o risco de não quebrar, porque elas têm todo o tempo do mundo para enfrentar uma ação judicial que vai durar 10 anos, e esse dinheiro, eventualmente, é a sobrevivência da tua empresa. Então, toma muito cuidado quando for fazer isso. Vai muito além apenas da negociação com aquela parte. É entender que o resultado daquela negociação vai ter um impacto no meu negócio. E aí é uma decisão se vou aceitar ou não, porque tem barreiras que são intransponíveis. E aí vai do empresário, né, o empreendedor, seguir e correr aquele risco sabendo da barreira que ele tem. Então, eu acho bem importante porque vai além do contrato. É uma definição de estratégia de aceitar ou não cláusulas que muitas vezes não serão negociadas, ponto final. E tem uma regra básica disso. Tá negociando com alguém forte, alguém poderoso, beleza, tu tá motivado, que beleza, é um contrato grande, tô feliz. Nunca te apaixona. Nunca misture sentimentos com negócios. Porque se tu te apaixonar pela empresa, tu vai ter orgulho que está fornecendo um produto para ela e vai dizer, olha, parceiro fulano, tu vai botar no teu site que tu trabalha com uma empresa gigante, maravilhoso, mas pode ter certeza que ela não te vê dessa forma. Então, nunca se motive, nunca pense que eles são teus amigos. Isso são negócios. É outra filosofia. Excelente dica. Excelente. Doutor Rafael, qual a importância de se ter um advogado empresarial acompanhando as negociações pré-contratuais? Eu vou responder essa ligando com a pergunta anterior, que eu tenho notado uma questão nos meus contratos e eu vou colocar para debate essa questão, porque é uma questão que a gente está repensando algumas questões. Por exemplo, o que é vencer uma negociação? Vamos dizer assim. O que é vencer para nós? Então a gente, e às vezes o cliente espera isso do advogado. Eu quero impor, Submeter, eu quero né? impor tudo, eu quero vencer todos os pontos, né? E isso é uma percepção que eu tenho tido de casos práticos. Acaba, às vezes, estourando em nós de volta. Por exemplo, a gente sufocou o nosso, o formiguinha, vamos dizer assim. Sufocamos, o que acontece?
a partir de determinado ponto o contrato é insustentável, ou as obrigações são insustentáveis por ele. Um distribuidor, por exemplo. Isso estoura em nós. Um distribuidor, um franqueado, tu pegou muito pesado nas regras, ele vai fechar. Daí tu não vai vender nada, Então a tu gente não vai tem ganhar nada. um arsenal de técnicas de negociação, né, que a gente pode aplicar, né, e realmente, então a gente vai conseguir um contrato e vamos impor todas as nossas cláusulas, né? Só que de um determinado ponto ele se sujeitou e, bom, no final ele não vai conseguir entregar, no final ele vai atrasar, no final ele não vai preencher, seja lá qual for o negócio que a gente está fazendo. Então, é importante atentar para isso também. E o Né? senhor entende, então, que essa visão do advogado, ele pode ser um terceiro, né? Não necessariamente o advogado de dentro da empresa, essa visão do todo nessa questão pré-contratual é o que vai permitir adaptar aquele contrato da melhor forma. Exatamente. A obrigação já nascer adequada ao caso concreto. Eu gostaria só de fazer uma observação, se permite, Rafael, ele falou chamar para o debate, mas tem que tomar muito cuidado, porque o cliente ele vem muito armado para o advogado, para dizer eu quero isso, eu quero submeter, eu quero fazer, só que muitas vezes o cliente que pega um advogado para negociar as condições, ele não está negociando com outra parte, está negociando com o próprio advogado e não está percebendo. Ele diz o seguinte, Rafael, vou te pressionar, vou te pedir isso, aquilo, consiga isso, aquilo. E fica ali naquela posição confortável, porque é o Rafael que vai para o front. Sim. E o Rafael que vai ter que dialogar e construir razoabilidade. E daí o cara fica lá, né, com os pés para cima. E o Rafael diz, olha, beleza, a posição deles é assim, assado. Não, mas eu quero mais. Tipo, ele não percebe que ele não está negociando com outra parte, ele passou a negociar com o próprio advogado. Isso dá uma miopia que vai fazer ele fazer péssimos negócios. O que eu costumo fazer quando o cliente me procura para negociar? Eu digo, olha, todas as posições de negociação são tuas. Se der certo, se der errado, é tu que vai sofrer a consequência, não sou eu. Importante Eu estou posicionamento. aqui para apenas te ajudar. Agora, eu não vou tomar as decisões por ti. Todas as posições de negociação, e o que eles disserem por causa disso, se eles aceitarem ou não, eu vou te trazer, mas não pensa que eu vou... eu não vou falar isso para o cliente também, né? Sim, mas dizer assim, ó, agora, o que eu gostaria de dizer, não pensa que a tua estratégia psicológica comigo vai te trazer alguma vantagem. Mas, porque Ricardo, eu não vou deixar que isso aconteça. Não, Ricardo, e vamos dizer... Eu vou sair da frente, vou te deixar de frente com o cliente para ver como é que tu te comporta. Não, Aí tu vai ter que ser razoável. Não, e o que é isso que vocês estão fazendo? Um contrato entre o advogado e o seu cliente, Exato. estabelecendo condições as expectativas. Você não bota o advogado no torniquete. E Certo. nós falamos E o cara aqui tem que para sair dessa empreendedores, doutor Ricardo, nós estamos falando para o empreendedor. Então é importante aqui para você, empreendedor, empresário, gestor, entender exatamente o que o doutor Ricardo está trazendo para nós, que ele vai ser o interlocutor, mas a decisão é sempre da parte. Não judia do teu advogado, ele está ali para te ajudar. E não fica pensando que a tua expectativa tem que ser atendida só porque tu está falando com o teu advogado, como se ele tivesse que te trazer o resultado. O que vai trazer o resultado é um negócio. E teu advogado não é aquele cara que vai e submete. Ele é mais um cavalo de carreira, né? Que vai correr junto contigo, mas ele não vai guiar a operação. Quem vai guiar a operação é o cliente, Ricardo, é o jockey. Vamos mudar um pouquinho do tema, mas vamos seguir aqui na parte de contratos. Como o uso da tecnologia e assinaturas digitais mudou a validade e execução dos contratos? Outra pergunta tão ampla quanto a da LGPD, mas podemos fazer algumas diferenciações do que está acontecendo agora, né? A gente hoje tem a gente tem assinatura eletrônica, várias formas de assinatura eletrônica, aquelas que usam tokens, aquelas que usam o certificado A3, tem várias formas de certificação. Temos o eGov nessa ferramenta também, né? E tem o certificado digital, sabe? Então, são várias formas de tecnologias diferentes. Temos no e-notariado a possibilidade de fazer uma sessão por vídeo e fazer uma assinatura eletrônica, na verdade digital, né? Posteriormente, no aplicativo, fazendo uma escritura pública, assinando uma escritura pública à distância no teu celular. Então, isso impactou violentamente, a começar pelos contratos bancários. Empresas como Nubank, Banco Inter se estipularam com tanta força, porque basta tu tirar uma foto com teu documento de identidade, verificar a biometria, que é uma outra ferramenta de autenticidade que está sendo bem estipulada, que dá uma dinâmica muito grande para não precisar de tanto papel, tanto vai e volta de assinatura, tanto o cartório autenticando, né? Então, a gente está em plena mudança para esses sistemas, e com o avanço da biometria, já está acontecendo, mas vai ser muito mais forte isso,
ninguém vai ter que assinar mais nada em muito pouco tempo. Biometria. Não, Excelente. pô, e para fazer uma escritura à distância, Uhum. né? Pô, Nos Estados Unidos, tu É. pega no celular, olá, perfeito, assina a escritura, abre o aplicativo depois de notariado, assina ali no celular mesmo. não, Sim. para fazer, daí não contratos, mas assim, ó, por exemplo, também contratos, né, de compra e venda, escritura, Uhum. mas inventário, etc. A família toda mora, É. cada um num país, né? São coisas que Advogado sofre com isso que vocês não imaginam. dificultariam, né? Agora a gente faz o e-notariado É. ali, né? Claro que alguns cartórios, não são todos, né? Tu tem que ter a firma reconhecida No lá para cartório. ele poder fazer remotamente o e-notariado. Senão a pessoa pode ir no seu cartório, né? Qualquer um Em Santa Catarina, por exemplo, te registra, registra, faz o e-notariado lá e assina. em qualquer Então, lugar do Brasil do exterior tu é capaz de assinar uma escritura. Excelente. Doutor Rafael, qual o papel da boa-fé objetiva na interpretação e execução de contratos? Bom, os contratos eles são pautados na boa-fé, né? A gente imagina, quando a gente está contratando aqui, que as partes tenham interesse que os contratos se cumpram, né? Então, isso acaba sendo foi positivado, né? E se presume a boa-fé. Então, para eu alegar que alguém tem má-fé, eu tenho que provar essa má-fé, né? Então, basicamente, é isso, né? Os contratos eles têm que ser, se presume que eles estão sendo feitos com a intenção de serem cumpridos, né? Então, numa eventual interpretação, uma questão de interpretação dos negócios, eles sempre terão que ser interpretados à luz da boa-fé. Excelente. Doutor Ricardo, como os advogados utilizam análise de riscos para orientar o cliente antes de assinar um contrato? É uma pergunta muito importante, porque esse é o desenho do negócio, né? Ou seja, digamos um contrato de fornecimento de materiais. Naturalmente, tu vai fornecer aquele material, digamos que tu importe o material, já vai ter uma causa arbitral lá, né? Com a dica do Dr. Rafael, de preferência numa câmara, né? Exato. De arbitragem internacional, vai poder fazer. E tu tem aquele material ali, ótimo. Daí tu faz uma compra, porque tu está importando, digamos, de 100, certo? E daí tu começa a fornecer para aquele cliente, tu já importou todos aqueles 100 porque tu quer vender tudo para ele. E o cara vai lá comprar 10 depois quer rescindir o contrato. E tu fica entufado com 90. Os riscos são em toda operação, né? Em toda tomada de decisão que tu vai tomar, vai decidir sobre a tua operação e entender exatamente o quanto o teu negócio vai depender daquele contrato. Qual é o impacto? Esse cálculo de impacto só o empresário pode fazer. Mas o advogado ele pode trazer a racionalidade, o cliente, fazer a pergunta, se a rescisão for amanhã, o que tu faz? Tu consegue sair dessa? Qual é o teu prejuízo? Qual é a tua alternativa? Tu tem como vender teu material para outro? É só um exemplo, né? O senhor traz aqui, doutor Ricardo, situações que a cada uma das falas dos senhores fica mais claro que o papel do advogado empresarial, do advogado que está auxiliando, então, né, na parte de contratos, ele tem um papel antes, durante o contrato e após o contrato. Porque muitas vezes, quando a gente fala de contratos empresariais, nós imaginamos um documento, uma peça, um documento que vai ser utilizado, mas o papel do advogado ele vem antes de ter esse documento firmado entre as partes, durante a execução, até para evitar, porque um contrato ele não é feito para ser rescindido, ele é um contrato feito para ser cumprido. E o depois, se porventura houver uma rescisão, ou até mesmo no final daquele contrato, se ficou algum direito ou obrigação ainda pendente. Então, fica cada vez mais claro que para nós, né, empreendedores, que eu me coloco junto com os senhores, o papel do advogado empresarial ele é antes, durante e depois. Né? É isso aí. Muito bem. Pô, né? Não tem propaganda melhor que essa, né? Não é propaganda, eu estou defendendo os interesses aqui dos nossos empreendedores gestores, né? E, doutor Rafael, 3 erros mais comuns que os empresários cometem ao assinar um contrato. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu diria assim, ó, o principal erro é não analisar o negócio. Não analisar... É aquilo que a gente falou, o contrato está acontecendo na vida. Ele está acontecendo fora do papel. Uhum.
né? Então, quando a gente vai botar no papel, a gente tem que botar algo que esteja adequado ao negócio. Então, o principal eu diria, né? Eu tô pensando aqui agora, né? Aqui os 3 principais erros, né? Mas eu diria que um erro é usar um modelo genérico sem considerar as particularidades dos negócios, né? Outro erro que eu diria aqui, não é à toa que a gente já falou aqui, porque são coisas críticas, né? São coisas que acontecem bastante, é não disciplinar o distrato, vamos dizer assim, a rescisão. Não disciplinar como é que ela vai ser, em que condições elas vão ser, porque é quando a gente está para rescindir que dá o problema, né? A gente vai rescindir por quê? Porque um não está pagando, porque entrou em recuperação judicial, porque foi condenado por um crime, sei lá. Então, esse é um momento crítico que as questões têm que estar bem disciplinadas ali. E eu diria que outra questão, bom, é claro, né, o contrato tem que ter o preço, as obrigações, as responsabilidades, etc. Né? Mas falando de coisas assim que podem ser esquecidas às vezes, é realmente estabelecer algumas penalidades pecuniárias para determinados problemas que são sensíveis para nós. Né? Por exemplo, atrasou, a máquina não voltou em tantos dias. Né? Cada contrato tem as suas particularidades. Mas, por exemplo, essa máquina aqui, se ela ficar parada tanto tempo, me resulta num prejuízo. Então, eu quero que a manutenção seja feita nessa janela de tempo, sob pena de ter um abatimento, vamos dizer, no meu valor que eu vou pagar. Muito etc. bem, doutor Rafael. Vamos aqui para os nossos 3 minutos finais, então teremos que ser breves aqui. Doutor Ricardo, já deixo uma mensagem sua sobre como ver o contrato como uma ferramenta de alavancagem e não apenas de proteção. Bom, vamos pensar alavancagem financeira, primeiro ponto. Um contrato que tu tenha uma prestação de serviço continuada é uma situação. É um recebível diferente. Agora, se tu tem eventualmente um negócio de um recebimento a prazo de uma coisa que tu já entregou, que já cumpriu tua obrigação, tu tem um recebível muito sólido que tu pode até trazer para comercializar esse recebível, antecipar esse valor para conseguir trazer a receita necessária para que tu possa investir na empresa. Não é porque o cliente está pagando parcelado que tu precisa receber parcelado. Então, quando tu estipula um contrato de uma forma que tu vai gerar um crédito de longo prazo, eventualmente tu inflaciona um pouco a questão da atualização dos juros ou o próprio valor para conseguir prever a utilização desse contrato para transformação financeira de antecipação de receita, caso precise. É muito importante que as empresas elas tenham valores a receber no decorrer do tempo, porque isso são ferramentas que fazem muito mais sentido tu aplicar do que pegar um negativo. Tem que ter uma cláusula que preveja a possibilidade de antecipação. Exatamente. E muitos contratos, especialmente contratos com grandes empresas, tem uma cláusula que dizem que o recebível não pode ser vendido ou sem anuência do credor, do devedor, né? Ou não pode ser de forma alguma. Então, se o contrato empresarial tiver essa cláusula, ela vai limitar o teu recebível. Então é bom que ela não tenha. É importante dizer já desde o início olha, eu quero pegar esse recebível e quero comercializar. Só que aí que tem a diferença, porque o recebível de uma coisa, de uma prestação já cumprida é uma coisa. Agora, um recebível a longo prazo de uma prestação de serviço continuada para os próximos 2 anos, por exemplo, não faz sentido. Excelente, doutor Ricardo. Eu sei que a gente poderia ir bem adiante nesse tema. Então, chegamos à pergunta final para o doutor Rafael Bertotti. Doutor Rafael, qual a importância dessa revisão periódica dos contratos? Bom, os contratos, essa revisão periódica, assim como tudo que a gente falou antes, ela depende do negócio. Né? Talvez o negócio dependa de uma... ou talvez o negócio dependa de uma... Desculpe, pessoal. Tá bem. Não, vamos lá, vamos do começo. Então, essa revisão periódica... Só uma dica, tá? Faz assim, ó, 3, 2, 1, para o pessoal fazer o corte. Daí tu começa. Então tá. 3, 2, 1. Revisão periódica dos negócios, né, dos contratos, assim como nós viemos falando desde o início, ela depende do negócio que está sendo disciplinado naquele contrato. Né? Então, alguns negócios
existe um ambiente normativo que fica em constante modificação. Por exemplo, surgiu o LGPD. Bom, tivemos que adaptar os contratos, né? Mudou um padrão, uma regulação, etc. Temos que adaptar os contratos, né? E, claro, atualizações, modificações de tecnologia, etc. Então, é bom que sim, que a gente fique atento para isso e que a gente fique mantendo nossos contratos bem atualizados com a legislação e com os padrões de negócios, né? Agora, também não é não é uma obrigação, vamos dizer assim, não é uma necessidade. Mas né? é importante e bom para os negócios. Chegamos, infelizmente, não é? Porque o papo estava muito bom aqui com os nossos dois especialistas, o Dr. Ricardo Jobim e o Dr. Rafael Berthold, falando aí sobre contratos, litígios. Então, agradeço imensamente aí, em nome aqui do Papo Certo, as suas presenças no programa. Muito obrigado. Obrigado. E eu agradeço especialmente a você de casa que nos acompanhou até aqui e fique conosco para o nosso próximo programa. Boa noite.